Música e tecnologia sempre foram entrelaçadas. À medida em que a produção dos instrumentos, a gravação dos sons e os meios de distribuição mudaram, o mundo da música também mudou. A tecnologia tornou-se decisiva para a produção de música desde a era industrial em alguns pontos importantes. Um é a criação de novos tipos de instrumentos que não podiam ser feitos antes. O piano moderno depende de técnicas do aço que não estavam disponíveis até meados do século XIX. Instrumentos como o saxofone moderno ou a flauta moderna são alta tecnologia à maneira do século XIX. Uma outra forma na qual a tecnologia se tornou essencial foi na invenção da reprodução do som. Simplesmente antes de 1890, a música desaparecia no ar. Era preciso lembrar como alguém tocou qualquer coisa que você ouviu uma vez na vida, porque nunca mais ouviria de novo. Podendo reproduzir aquele som, você pode armazená-lo devido à tecnologia da reprodução. Foi uma profunda e ampla mudança ocorrida na música depois de 1 milhão de anos de existência humana. A invenção do tubo a vácuo foi no início do século. O rádio veio a seguir e a música foi entregue a uma plateia diferente, muito mais ampla, e tudo mudou. Não foi a primeira vez. Quando você passa de cantar a fazer instrumentos, já se envolveu com a tecnologia. Eu vi um artigo há anos sobre uma flauta de osso. Dizia o arqueólogo: ora, eu não sabia que as pessoas faziam alguma coisa naquele tempo. Um dos primeiros avanços tecnológicos foi essa flauta de osso. Foi feita nos limites da tecnologia disponível para os primitivos humanoides. Durante milênios e até hoje, os instrumentos estavam e permanecem, de certo modo, na vanguarda da tecnologia. A flauta é um dos instrumentos mais antigos do mundo. Com o tempo, sua construção, flexibilidade e som foram sendo determinados pela tecnologia disponível aos que construíam os instrumentos. A produção de flautas foi e continua sendo um casamento da arte com a tecnologia. A flauta transversal é um instrumento muito simples. O que a faz diferente de outros instrumentos de sopro de madeira, como a flauta antiga ou recorder, é que, ao invés de soprar verticalmente, você sopra transversalmente, sopra através da embocadura, como faria numa garrafa. No início do século XIX e fins do XVIII, as flautas eram simples, tinham uma ou duas chaves. Era difícil tocar no tom junto com outras flautas, ou numa pequena orquestra. Por isso, tinham a reputação de apenas assoviar, sem qualquer sonoridade ou colorido real. Esta é a mais simples das flautas transversas. Tem só os 6 furos para os dedos e uma chave para o mindinho. A escala natural na flauta barroca é basicamente a posição dos 6 dedos nos 6 furos. Levantando os dedos em ordem, você tem a escala principal. Ao tocar peças que requeriam notas fora dessa escala em particular,
Você tinha de fazer ajustes para obter abemolados ou fechar mais furos, o que ficava muito desajeitado. Se quisesse tocar uma escala cromática, sairia assim. Então desenvolveram a adição de mais chaves à flauta. Esta foi a flauta desenvolvida na época de Mozart, com 4 ou 5 chaves. Mozart odiava o som da flauta, mas entendeu que era tão apreciada que devia estar na orquestra. Odiava porque ela não acompanhava o tom da orquestra. E então era um som horrível, dizia ele. Mas escreveu para a flauta e muito bem. Thibaud Band, em 1850, concebeu o que chamamos hoje de sistema de chaves da flauta moderna, mas ainda tentamos melhorar o que é feito há 140 anos. A produção de flautas mudou bastante, principalmente por melhoras mecânicas e técnicas digitais. Muita maquinária mudou, mais especificamente através de tolerâncias de 1/1000 de polegada, a espessura do papel de cigarro. Se estiver um pouquinho fora, o flautista percebe. Temos maquinária computadorizada, trabalhamos essencialmente com metal. Nós o fundimos, usinamos, cortamos, trabalhamos o metal de várias formas aqui. Para isso, precisamos de ferramentas e de equipamentos. Tecnologia é a ciência do e se. Considero isto essencial porque nossas mentes são curiosas e, se não fosse assim, ainda estaríamos acendendo fogo com pedras. A mente humana quer mais que isso. Queremos melhorar a nós mesmos. Às vezes conseguimos e às vezes não conseguimos. As sapatas são uma parte crítica da flauta e têm grande impacto sobre as qualidades de sensibilidade e acústica do instrumento. No caso do piccolo, as sapatas tradicionalmente são de feltro. Há uns 7 ou 10 anos, tive a ideia de desenhar um acolchoado especial de silicone, com sistema interno oco, amortecedor. Uma das vantagens do silicone é que ele veda realmente o furo tonal. Mas descobrimos que a perfeição mecânica dessa sapata conflitava com o desejo do artista de controlar o seu som. Acontece que o feltro às vezes é tão ruim que o abrir e fechar da sapata não são on-off, sim-não. Existe uma área imprecisa intermediária. Desse modo, as transições entre as notas parecem muito suaves. E, portanto, a imperfeição da sapata melhora a qualidade artística do instrumento. Para enfrentar esse problema, passamos a lixar o molde, a fim de tornar áspera a superfície do silicone e criar vazamentos infinitesimais. Em resultado desses vazamentos na sapata, pudemos satisfazer o desejo do artista de mais áreas imprecisas, permitindo transições mais suaves. A evolução das tecnologias de precisão possibilitou uma espécie de padrão. Em qualquer canto do mundo, você vê o mesmo A440 no instrumento que está tocando. E esta padronização favoreceu os conjuntos musicais, permitindo que os mais variados instrumentistas toquem juntos.
O instrumento musical pode ser feito de algo muito simples e ainda ter a força da expressão profunda. Parece que só no mundo europeu ou no americano as pessoas pensam nos instrumentos como um item industrializado. Em outras partes do mundo, o aspecto espiritual do instrumento é muito mais importante. Os instrumentistas tratam seus instrumentos com grande zelo. Em muitas sociedades, libações e cerimônias são preparadas enquanto o instrumento está sendo feito e quando terminado. Há uma espécie de alma no instrumento que o músico tem a responsabilidade de buscar. Porque o instrumento é um objeto, mas não o objetivo. A música é sempre o objetivo do instrumento. A tecnologia sempre exerceu um impacto fundamental na construção dos instrumentos musicais. Mas, nestes 100 anos, também influenciou que música ouvimos e como a ouvimos. Em 1877, Thomas Edison projetou a primeira máquina capaz de reproduzir o som. Assim nasceu o processo da gravação acústica. O primeiro fonógrafo usou o papel estanhado como meio de gravação. Na época, Edison trabalhava no aperfeiçoamento do telefone de Alexander Graham Bell e no desenvolvimento de um telégrafo gravador. Uniu as duas ideias e fez essencialmente um telefone gravador. Quem falasse no estúdio de gravação da era de Edison não usaria microfone. Em vez de microfone, usava-se a corneta acústica, ou corneta de gravação. Era o que captava os sons e transferia as ondas sonoras para o disco de gravação. Com cantores cantando ou orquestra tocando, o ar da sala vibrava. A corneta acústica captava as ondas sonoras e as transferia através da pressão do som para uma agulha que sulcava as vibrações sonoras no disco. Os músicos realmente tinham que tocar para o equipamento. Assim, preparava-se o equipamento de gravação e os músicos colocavam-se depois em volta da corneta acústica. Por exemplo, quem fosse fazer um solo chegava perto da corneta. Quem não tocasse em solo devia afastar-se da corneta. A maior limitação era que só os sons fortes sulcavam o disco. Por exemplo, instrumentos como o violão ou o violino eram difíceis de gravar. A solução na virada do século e por vários anos foi muitos estúdios de gravação, incluindo Edison, usarem um tipo de violino desenhado na Inglaterra, que usava um diafragma fonográfico e uma corneta fonográfica, tornando o violino essencialmente um instrumento de corneta. Como tudo, a tecnologia pode ser usada muito bem ou muito mal. Um dos pontos negativos associados à tecnologia tem sido na homogeneização de estilos tocados na Irlanda e no resto do mundo, onde se toca música irlandesa. Antes do rádio e do fonógrafo, o estudo da música era muito regional. Lembre-se de que apenas há uns 100 anos, pouca gente saía dos limites da sua pequena aldeia. Sabia-se de onde a pessoa era só de ouvi-la tocar. Nem era preciso ouvi-la falar. A partir de 1920, muitos músicos foram gravados nesse país. Michael Coleman foi certamente o músico irlandês mais influente do século XX. Os velhos cilindros de cera,
E 78 que ele fez em Nova York voltaram para a Irlanda e mudaram o modo de tocar o violino. As pessoas imitavam Coleman, vindo de Sligo, de Cork ou de Donegal. Já não se podia dizer de onde vinha a pessoa só de ouvi-la tocar. Foi o começo, o início da homogeneização. De modo positivo, a tecnologia ajudou a música, porque há um grande número de gravações da boa música de lá tocada para um público maior. Há muitos anos, as gravações fonográficas eram sulcadas direto na cera. Na sala, a agulha sulcava a peça original na cera, que precisava estar muito mole, portanto, bem quente. Os músicos antigos contam histórias desse tempo em que tiravam quase toda a roupa para entrar na sala e gravar durante 3 minutos. A sala a 50 graus ficava suficientemente quente para a cera amolecer e poder ser cortada pela agulha. Tudo era feito na hora. And everything was done live right there. Hoje é tudo fácil. Temos estúdios com ar-condicionado e esse instrumento nem precisa de microfone. O som sai de um fio diretamente para o gravador em fita. Com o advento da gravação em trilhas múltiplas, você pode gravar várias vezes num pedaço de fita, sem apagar o que já foi feito. Cada pessoa grava numa trilha diferente nesta fita. O gravador está me gravando não nas 2 polegadas da largura da fita, mas em 1/8 de polegada. Veja o que chamamos de pista sonora. Vemos todos os sons de cada um dos músicos quando estão tocando e quando não estão. Digamos que o conjunto toca uma peça de 5 minutos e todo mundo gostou do que tocaram. Foi perfeito. Mas uma pessoa cometeu um deslize, errando uma nota. Ou algum dedo escorregou e tocou numa nota errada. Só uma nota. Temos a capacidade de corrigir. Digamos, por exemplo, que ele quis tocar isto. E saiu isto. O gravador pode voltar atrás, depois do erro, para fazer o corte indicado. Ou a edição. Foi gravado ou foi ensaio? Foi ensaio. Muito bem, então vamos tocar e fazer a edição. E agora, antes de ser gravado, vamos tocar de novo. Só a parte daquele músico. Assim que começar a gravar, vai ser só o que estão tocando agora. Nós agora só temos que tocar o que já foi tocado, menos o erro. É isso aí. Deu para pegar? Sim. Ok. Não é difícil, não. A tecnologia permitiu que o baixo sobressaísse. Tradicionalmente, ele sempre foi um instrumento de apoio. Tocando discos antigos, dificilmente ouvimos o toque do baixo. Com a criação do baixo elétrico, o instrumento ficou muito mais forte. A linha do baixo passou a participar muito mais do todo que o público ouve. É claro que existe aí um sentido duplo, porque a tecnologia no estúdio, teoricamente, nos dá a possibilidade de fazer tudo perfeito, criando, portanto, uma nova forma de arte. Gravar um disco e tocar ao vivo são coisas diferentes. Creio que essa foi a primeira coisa que aprendi como músico. No estúdio, tive de aprender a criar em um ambiente diferente, sem a energia da plateia, sem a energia para aperfeiçoar minha performance ao vivo.
Mas você ainda está criando uma música. O desafio do músico de jazz é manter a mesma emoção que sente ao vivo. Existe um código ou linguagem universal com que muitos instrumentos operam. É a linguagem digital, chamada MIDI. M-I-D-I. Com esse código universal, tenho a capacidade de tocar este teclado e controlar sons talvez de outras fontes ou outros teclados. Muitos dos diferentes sons que tirei deste instrumento vieram do chamado sintetizador. Em certo ponto, havia um microfone dentro do verdadeiro piano. Foi feita uma gravação, convertida em código digital e, por meio da linguagem MIDI, ela é tocada neste instrumento. Mesmo podendo parecer exagerado, gostaria de tocar outra peça sobre esta. A tecnologia de sintetização abre uma caixa de Pandora para os músicos. Agora, se eu posso tocar o som dos violinos, talvez não precise mais ter uma ala de violinos. Então, de certo modo, mudou. Foi um facilitador, por assim dizer. Mudou a maneira de se fazer música. Comparo a experiência no estúdio ao ato de tocar o próprio instrumento. Todo instrumento musical é uma espécie de engenhoca e, em muitos aspectos, o gravador está quase virando outro instrumento musical. Torna cada músico uma espécie de maestro, compositor, arranjador. Proporciona a cada músico a capacidade de fazer tudo isso. Assim, quase recuamos 500 anos aos dias em que o menestrel errante tinha que escrever sua própria área e ir de aldeia em aldeia e tocar qualquer instrumento que fosse possível. Ele era o show completo. Completei o curso secundário em 1960 e não tinha um gravador. Eu não tinha tecnologia. Estúdio de música eletrônica eram os osciladores tirados do laboratório de física. Não havia sintetizadores feitos para músicos. Este aqui é um sintetizador ARB. Quantos já foram feitos? 300, 400, talvez 1000 desse modelo grande. Aqui em frente, um sintetizador Kurzweil. Centenas de milhares foram feitos para consumidores. E claro, a síntese liga-se à computação. Uma forma de executar uma peça é fazer a peça no sintetizador, gravando o andamento no computador. Sem anotações, sem tocar e tocar. Gostei, não gostei? Vamos de novo, gravar novamente no computador, em sequência. Aos poucos, percebi que a música que eu compunha era moldada pela tecnologia usada para escrevê-la. O processo tornou-se meio passivo. Era mais ouvir e menos escrever. Eu me senti limitado, perdendo o controle da composição. Então voltei ao papel e lápis. E pouco depois, decidi retornar. Logo percebi que podia trabalhar alternando as duas maneiras. Todos os instrumentos desenvolveram-se tecnologicamente e devagar foram mudando. O importante a lembrar é que não ficaram melhor. A tecnologia melhora, mas a música da Idade Média é tão forte e tão boa quanto a do século XX. Eu sei que alguns diriam, é melhor. Não há progresso na música ou em qualquer das artes, mas há mudanças, certamente dirigidas, mais do que tudo, pelas mudanças na tecnologia.